Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Boa noite você que está do outro lado. Que a paz do Senhor esteja convosco. Boa noite a todos vocês que estão aqui presencial. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Já estava com saudade de ouvir essa menina. Parecia que fazia mais de ano que eu não vim em casa. Esses meninos. Oh, glória a Deus. Bom, hoje o tema nesta noite, nesta live, o Espírito Santo de Deus me acordou nas 4 horas da madrugada e queimando meu coração para que eu pudesse fazer uma live nesta sexta-feira tão especial, que é a Sexta-feira da Paixão. O tema nessa noite é a importância da Sexta-feira da Paixão. O nosso texto base vai estar centrado em Isaías 53, versículo 5, e João, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Vamos ler Isaías 53, versículo 5, diz assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí você vai lá dar uma corridinha na Bíblia, lá no Evangelho de João, vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João 19, versículo 30, diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, juntamente com a minha família, com a igreja do Senhor e com os pessoal que estão nos assistindo, ou vai nos assistir, aqueles que estarão entrando. Oh, papai, obrigado por esta rica oportunidade. O Senhor concede no dia tão especial que é a Sexta-feira da Paixão. O Senhor nos concede a oportunidade de poder falar da Tua Palavra, pregar a Tua Palavra e ouvir a Tua Palavra. Pai, é necessário que neste momento as cadeias sejam quebradas, as correntes sejam despedaçadas e que nós possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Pai, que todos aqueles que estiveram ouvindo ou vão ouvir possam se tornar um solo acessível a aceitar a penetração da Tua Palavra nos nossos corações. Eu oro e clamo a Ti, meu Pai, conceda a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento. Faz mais uma vez, meu Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Hoje, praticamente, não é um dia comum, não é uma live comum, não. Hoje, nós não vamos celebrar ainda. Hoje, nós vamos contemplaremos a Sexta-feira da Paixão. Eu já quero dizer algo no teu coração. Sexta-feira da Paixão não é confortável. Sexta-feira da Paixão, ela foi o dia mais escuro da história da humanidade há mais de 2000 anos atrás. Mas também é o dia mais cheio de propósito há mais de 2000 anos atrás. Sabe por quê? Naquele dia, Deus resolveu o maior problema da humanidade, que era o pecado. O maior problema da humanidade era o pecado que distanciava o povo de chegar diante de Deus. O pecado impedia o povo de se aproximar diante de Deus. Por causa do pecado, eu, você, nós tinha perdido a comunhão de chegar diante de Deus. Isso doeu muito o coração de Deus, ao ponto de dizer: meu Deus, a humanidade não pode mais se acessar a mim. Precisamos resolver isso. Eu acredito que na reunião celestial, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo se reunindo, e aí o Filho se levantou e diz: Pai, envia-me a mim. Eu vou, Pai. Eu vou resgatar a humanidade de volta para o seu propósito, de volta para a sua origem. E a nossa origem é sermos semelhante, igual ao Filho. E Jesus veio. Se você não entender a profundidade da importância que é a sexta-feira, você nunca vai contemplar, você nunca vai valorizar o domingo de Páscoa. Então é necessário a sexta-feira da Paixão
está penetrada no teu coração, está te pulsando. Às vezes, a sexta-feira da paixão precisa arrancar lágrimas de nós. Às vezes, o dia de hoje, há 2000 anos atrás, precisa arrancar lágrimas dos nossos olhos. Porque não podemos ser como Pedro, não podemos ser como Judas, que naquele dia traiu Jesus e depois se matou. Pedro, naquele dia, ele negou Jesus. Então, que nesse dia de hoje, eu e você possamos nos despertar a não querer negar Jesus, a não querer negar Jesus, a entender a profundidade do que Ele fez por mim, do que Ele fez por você. Eu pergunto, você responde para você mesmo, será que no dia de hoje, esse dia, sexta-feira da paixão, será que conseguiu cair uma lágrima dos seus olhos desse ato tão magnífico que Jesus fez por nós? Sabe, igreja, a cruz revela a seriedade do pecado. A seriedade do pecado, como ele distancia eu e você de Deus. Quantos homens e mulheres estão distantes de Deus por causa do pecado? Fazem coisas que desagradam a Deus e acham que Deus é concorrente com aquilo que faz. Não, todo pecado se torna uma barreira entre você e Deus. O que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que distancia você de Deus, tudo aquilo que tem roubado o seu coração de Deus, tudo aquilo que rouba o seu coração dos princípios bíblicos é pecado. Então a cruz revela a seriedade do pecado. Isaías 53, versículo 5, que nós lemos, explica com intensidade o que Jesus sofreu por mim, por você e por nós. E hoje muitos homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes querem virar as costas para Ele. Querem correr para o mundo, achando que o que o mundo tem para oferecer é muito melhor do que foi a morte de Jesus por mim, por você. Não dê ouvidos para as vozes contrárias que têm tentado roubar você do propósito. Não dê ouvido, por favor. Você é separado e remido pelo sangue do Senhor. E aí, Isaías explica com intensidade. Jesus foi espancado por mim, por você, por nós. Jesus foi humilhado por mim, por você, por nós. Jesus, ele foi pregado no madeiro. Sinta os pregos sendo pregados no seu pulso, no seu pé. Sinta a coroa de espinhos sendo colocado sobre ele. Ele sofreu tudo isso por mim, por você, por nós. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele foi abandonado. E quantos hoje querem o abandonar? Querem dizer não para Ele, querem fugir do seu propósito para viver suas vontades mundanas, suas vontades carnais. Naquele dia, Jesus sofreu tudo isso. E a maior dor que é a dor do abandono. Tudo isso por uma única razão: o pecado que nos afastava de Deus. O pecado que nos afastava de Deus, Jesus sofre tudo isso para nos trazer mais perto de Deus, para nos trazer mais perto de Deus, a ponto de sermos chamados de meus filhos, meus filhinhos. Por isso que é importante Jesus ser o centro da tua vida. Por isso é importante Jesus direcionar os teus passos, direcionar a tua vida. Você precisa ter sensibilidade do Espírito Santo, porque se eu e você, nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas comuns e voltamos a fazer práticas de pecados que o Senhor Jesus já nos libertou. Ei, entenda isso nesta noite. O problema não foi Roma. O problema não foram os fariseus. Sabe qual foi o problema mais de 2000 anos atrás? Foi por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Imagine, traga para sua memória uma dívida impagável que você tem. Imagina uma dívida impagável, crescente, se tornando impossível você pagar. Agora imagina alguém inocente,
chegando e dizendo: filha, filho, eu vou pagar essa dívida por você, por amor a você. Foi isso que ele fez. Foi isso que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Eu pago tudo. Tudo. E foi isso que aconteceu naquela cruz. Foi isso, Jesus pagou as nossas dívidas. Por isso que a Carol disse aqui no louvor, é muito importante, você não pode mais viver aprisionado, acorrentado. Você é livre em Cristo Jesus. Sabe por que muitas vezes as nossas vidas se tornam aprisionadas e acorrentadas? Porque nós deixamos Jesus de lado. Ele não tem mais direcionado as nossas vidas. Às vezes aceitamos os prazeres da carne, os prazeres deste mundo. Jesus pagou a dívida por nós. Se o pecado fosse pequeno, põe no teu coração. Se o pecado fosse pequeno, não precisaria de cruz. Então o pecado meu, seu, nosso, não foi pequeno. Tanto que precisou de cruz. Reflita. Há mais de 2000 anos atrás, um homem inocente, sem pecado algum, foi na cruz, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Como temos respondido a este grande feito? Como? Talvez você está passando por uma sexta-feira da paixão, e pensa que a sua sexta-feira não tem fim. Se autoavalie. Se avalie, se não é por causa de você, porque precisa chegar na tua vida o domingo de Páscoa. Precisa chegar. Sabe, igreja, não normalize aquilo que matou Jesus. Não normalize, não trate como leveza aquilo que custou sangue. Por favor, não normalize aquilo que matou Jesus. Não trata como algo leve e foi derramado sangue por mim, por você, por nós. Sabe, igreja, a cruz de Cristo revela um amor que não desiste. Eu imagino eu conjecturando aqui, ele lá, orando diante de Deus e dizendo: Pai, se possível, Senhor. Imagina a agonia que ele estava, querendo dizer não para Deus. E muitos de nós dizemos não para Deus com uma tanta facilidade. E Jesus queria dizer não para Deus porque ele estava agoniado. E às vezes nós dizemos não para Deus por prazer, né? Que triste. E Jesus estava ali agoniado, suando gota de sangue, e dizer: Pai, se possível, Pai, afaste de mim esse cálice, afasta de mim, Pai, se possível. Aí no estalar de dedo, ele cai em si, imagino eu, mesmo diante de tanta dor, e fala: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Será que você tem fé e dito isso para Deus? Pai, não seja feita a minha vontade, Pai, mas eu quero fazer a sua vontade aqui nesta terra. Eu quero viver o teu propósito aqui nessa terra. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8: Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ei, ele morreu por você, você já sendo pecador. Que amor mais lindo que é esse? Ei, entenda uma coisa, Deus não esperou você melhorar. Quantos de nós temos uma desculpa fajuta dizendo: ah, Deus, quando eu melhorar eu vou para a igreja, quando eu melhorar aceito o Senhor? Não, não é você que vai melhorar, é Ele que melhora você. É Ele. Ele te amou no erro, Ele te amou na fraqueza, Ele te amou na distância, quando todos nós estávamos distantes dEle, Ele nos amou.
Ei, deixa eu dizer, fazer uma ilustração para você que você possa entrar na sua alma. É como o pai. É como o pai vendo um filho destruindo a sua própria vida. Mas ao invés do pai rejeitar o filho, ele entra no lugar do filho para sofrer por ele. Foi isso que o pai fez. Foi isso que Jesus fez. Dizer, não, vocês podem parar de sofrer. Eu vou sofrer no lugar de vocês. Você está entendendo a profundidade da Sexta-feira da Paixão? A cruz de Deus está dizendo, eu não desisti de você. Hoje Jesus está te relembrando para você, mesmo que talvez você esteja no lamaçal do pecado, no lamaçal do erro, do engano, da mentira, da bebedice, das drogas, da prostituição. Hoje Ele está dizendo para você, eu não desisti de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Você pode ter desistido de você, mas Deus não desistiu e nunca vai desistir por você. Ele tem um propósito lindo para realizar na tua vida. Não importa onde você caiu, se arrependa e volta para as boas obras. Ei, a cruz foi a substituição. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, porque nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui você precisa entender algo direto no teu coração. Na cruz não foi uma troca. Ele tomou minha culpa, Ele tomou sua culpa, Ele tomou nossa culpa e nos deu sua justiça. Porque em Cristo Jesus, eu e você, nós somos justificados. É somente em Cristo. Não existe outra justificação se não for em Jesus. É somente Ele. Entenda uma coisa. Jesus foi tratado como pecador, para que eu e você, como pecador, fôssemos tratados como filho. Você está entendendo? Jesus, sem pecado algum, um santo homem de Deus, foi tratado como pecador, para que hoje eu e você, nós, fôssemos tratados como filho. Como filho. Imagine comigo, um condenado entrando no corredor da morte. Ele já está condenado, a sentença já foi dada, ele está caminhando no corredor da morte. De repente, onde ele começa a caminhar, onde ele dá o último suspiro, de repente uma voz grita, o homem inocente grita, não! Não mate ele! Eu vou morrer no lugar dele. Eu fico no lugar dele. Já imaginou? O que me deixa mais triste é que ainda existe gente que prefere viver preso, mesmo com a porta aberta. Verdade, Jesus. O que me deixa mais triste é ver gente que ainda insiste em viver preso, mesmo com a porta aberta. E olhando para a Sexta-feira da Paixão, parecia que Jesus estava sendo derrotado, na verdade. Convido você na sua casa, depois que para a live, assiste o filme de Mel Gibson, Sexta-feira da Paixão. Você vai ver como que esse filme vai falar com você. Assiste. Você vai ver como esse filme irá falar com você profundamente, para você possa trazer para sua memória como Jesus sofreu por nós há mais de 2000 anos atrás. A sexta, parecia que Jesus estava sendo derrotado. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15 diz, havendo riscado
a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contraído, e tirou do meio de nós, cravando na cruz, despojando os principados e potestade, e expôs publicamente deles, triunfando a si mesmo. Parecia que o inimigo estava vencendo Jesus. Parecia que os inimigos estavam totalmente acabando com Jesus. Imagina naquele cenário, há 2000 anos atrás, os discípulos com medo, os discípulos apavorados, pensando: o que vai ser de nós? Jesus morreu, o que vai ser de nós? Imagina o céu em silêncio. O céu ficou em silêncio. A esperança aparentemente morreu, porque eles botavam fé em Jesus, mas eles viram Jesus morrendo. Eles viram a esperança morrendo, eles viram Jesus dizendo: Pai, está consumado, e de lá acabou o seu fôlego. Imagina! O inferno então falou: vencemos! Ele não vai tirar o Cristiano das minhas mãos, ele não vai tirar você das mãos de Satanás. O inimigo estava feliz, contente, achando que tinha vencido Jesus. Mas eu quero dizer algo para você, para que você possa entender. Nem todo o silêncio de Deus é ausência. Às vezes é estratégia para cuidar de mim, de você, de nós. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é estratégia de Deus. Sabe? Talvez tem gente que está vivendo uma sexta-feira da paixão e ela não acaba, parece que não tem fim. Talvez você está vivendo o silêncio de Deus. Deus quer trabalhar em você. Deixa Ele trabalhar em você para que você possa chegar logo ao seu domingo de Páscoa. Permita Ele trabalhar em você. Se tiver que jogar, você tiver me assistindo, tiver algo que está te prendendo, se tiver que jogar na descarga, jogue na descarga. Se liberte hoje, para que o seu domingo, nesse domingo de Páscoa mesmo, possa acontecer na tua casa, na tua família e na vida dos seus filhos, no nome de Jesus. E Deus pede para dizer para você que está em silêncio, através da minha voz, pelo Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando. Mesmo que talvez Ele está em silêncio para você, Ele está trabalhando. Sabe, igreja, a cruz exige uma resposta. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é para largar a sua cruz, menina. Não é para largar a sua cruz, filha. Não largue a sua cruz. Algo fala no meu coração muito forte: você quer largar a cruz. Não larga a sua cruz. Não larga. Deus ainda continua sonhando com o propósito que Ele tem para contigo. Sabe o que eu quero dizer? Você não pode assistir essa live e sair do mesmo jeito. Se você assistir essa live, ou for assistir essa live e continuar do mesmo jeito, você não está entendendo o que foi realizado 2000 anos atrás, na sexta-feira da paixão. Você precisa entender isso. A cruz não é uma decoração para deixar a tua sala bonita, a tua igreja bonita, ou como eu estou aqui, ó, com um colarzinho de uma cruz para ficar bonito no pescoço. Não. A cruz não é decoração. A cruz não é uma religião para proibir você de comer carne, tem que não poder comer carne. Não, a cruz não é uma religião, não é uma religiosidade. Não. A cruz, ela exige de mim, de você, de nós, uma decisão. Você precisa decidir realmente o que você quer na tua vida, o que você quer para a tua família, para os teus filhos, para o teu casamento. É uma decisão.
A cruz é uma decisão. Entenda uma coisa: ou você se rende, ou você rejeita. Não tem outra opção. E eu me pergunto para você nessa noite, você responde para você mesmo: o que você vai fazer com a sua cruz? Vai deixar de lado? Ou vai pegar novamente nesta noite, carregar com prontidão e dizer: Senhor, contigo eu vou até o fim, porque Ele foi até o fim por você. Ele foi até o fim por você. Diga mais: a cruz que eu carrego, que você carrega, que nós carregamos, nunca será maior e mais pesada do que Ele carregou por nós. Então não tenha medo de carregar a sua cruz, que Ele ainda está aqui em espírito para te ajudar a carregar a cruz. Não pare, não desista. Então o que você vai fazer com a cruz? Entenda isso: a cruz não é decoração, a cruz não é religião, a cruz não é tradição, ela exige uma decisão. O que você vai fazer? Ou você se rende, ou você rejeita. O que você vai fazer com a cruz? Eu quero concluir, para não roubar a tua noite de feriado, para que você possa descansar em família, possa refletir quando estiver no seu quarto. Eu quero concluir em poucos minutos. Eu concluo. Sabe, igreja, entenda uma coisa, por favor, entenda isso: o sangue que escorreu naquela cruz há mais de 2000 anos atrás não secou. Ele ainda fala. Ele ainda fala. Ele ainda anda. Ele ainda perdoa. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. O sangue não secou. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ele ainda está chamando pessoas. Ele ainda está me chamando, Ele ainda está te chamando, Ele ainda está nos chamando, porque o sangue ainda está falando. Hoje o sangue está usando a minha vida, humildemente pequeno, servo imortal, para te dizer que Ele está te chamando. Ei, volte! Se você está distante, volte! Ainda há redenção, por favor, volte! E se você está pensando em sair, não saia! Não abandone, papai! Não abandone o propósito do céu! No nome de Jesus! Se existe pecado, também existe perdão. Se existe culpa, também existe a graça. Se ainda existe dor no teu coração ou na tua alma, ainda existe cura. Ei, entenda isso no nome de Jesus. Mas tudo você precisa entender que começa na cruz. Tudo começa na cruz. Deus fala muito forte no meu coração aqui. Se você for assistir essa live, ou você está assistindo, você precisa voltar. Você precisa se reconciliar. Há pessoas que precisam te entregar tudo de verdade. Tudo que de verdade, eu não estou falando para você entregar dinheiro no altar, não, entregar carro, entregar casa, não. Isso aí é religiosidade, da prosperidade, que nem existe essas porcarias. Não. Eu estou falando para entregar de verdade ao seu coração. É o seu coração por completo. Pois se tem uma coisa que prende e distancia o seu coração de Cristo, você precisa deixar por completo. No nome de Jesus, deixa tudo que tinha impedido você de entregar o seu coração por completo. No nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo, depois nós vamos louvar e eu vou orar no final. Eu quero encerrar dizendo nesta noite a ministração: quem ignora a sexta-feira nunca viverá ou nunca verá o domingo de Páscoa.
Quem ignora a sexta-feira nunca viverá o poder do domingo de Páscoa. Não ignore a sexta-feira, porque eu quero declarar: domingo está chegando. Você não pode se paralisar na sexta-feira, porque quem ignora a sexta-feira nunca viverá o poder do domingo. Eu quero declarar sobre a sua vida: o poder do domingo de Páscoa vai chegar. Aquilo que precisa ressuscitar na tua vida vai ressuscitar. Mas isso é palavra para domingo. Hoje o foco é: olha para a cruz.